É importante iniciar dizendo que essa iniciativa do Partido Novo, de um novo protocolo de impeachment do ministro Dias Toffoli, tem também o apoio de deputados e senadores da oposição e da minoria. Pediram, inclusive, que informassem aqui aos senhores e às senhoras os deputados Cabo Gilberto, líder da oposição na Câmara, Gustavo Gayer, líder da minoria na Câmara, e o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, que também aporão as suas assinaturas a este pedido de impeachment que será protocolado na tarde de hoje. E, além disso, vários outros parlamentares, deputados e senadores também estão voluntariamente, espontaneamente apoiando, como são os casos dos senadores Magno Malta, Damares Alves e outros deputados e senadores que estão conosco nesse novo pedido de impeachment. E além do novo pedido de impeachment de Dias Toffoli, sobre o qual já falarei, também pediremos novamente a suspeição do ministro Dias Toffoli à Procuradoria-Geral da República. Esse segundo fato talvez seja tão importante quanto o primeiro, porque o segundo fato, este de um novo pedir suspeição novamente do ministro Dias Toffoli ao Procurador-Geral da República, demonstra como o Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, não agiu de acordo com o dever do seu ofício quando arquivou o pedido inicial, o pedido primeiro do Partido Novo para que se declarasse suspeição de Dias Toffoli. Agora até a Polícia Federal envia diretamente ao ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, mencionando o artigo do Regimento Interno da suspeição de magistrados, os autos de uma investigação, uma vez que está demonstrada com clareza, como já se demonstrava antes, mas agora ainda mais, a suspeição do ministro Dias Toffoli neste caso. É importante dizer, portanto, sobre esse novo pedido de impeachment, que ele está baseado sobre o artigo 39 da lei de impeachment, que diz que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em suas alíneas 2, 4 e 5, os seguintes: proferir julgamento, quando por lei o juiz seja suspeito na causa. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E 5. Proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro de suas funções. É importante lembrar que a imprensa tem demonstrado como Toffoli admite, por exemplo, ser sócio da Marit, empresa que fez negócios com o cunhado de Vorcaro. Agradecemos a presença da senadora Damares, que chegou aqui conosco agora. Estava presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e também já se manifestará. Também as matérias de ontem, repercutidas em toda a imprensa, a Polícia Federal encontra menções a Toffoli em conversas de Vorcaro e cunhado e, em seguida, conversas que incluem também valores financeiros. É importante dizer, senhoras e senhores, e todos os que a quem nós estamos nos dirigindo, que o que embasa esse pedido de impeachment com base na suspeição do ministro são várias de suas decisões. Por exemplo, ele, Dias Toffoli, decidiu sobre o sigilo dos processos. Aliás, um grau de sigilo master. Decidiu também retirar o acesso aos documentos do master que foram encaminhados à CPMI do INSS, que nós 3 parlamentares integramos, e acautelar na presidência do Senado, junto ao senador Davi Alcolumbre, sem dar acesso à CPMI de dados que são fundamentais para a investigação da roubalheira dos aposentados. Toffoli também decidiu retirar o acesso da Polícia Federal a todas as provas do inquérito. E agora também acaba de sair, também nos meios de comunicação na imprensa, que Toffoli requisitou à Polícia Federal que envie todos os celulares para si, inclusive os celulares de Vorcaro, onde foram encontradas as conversas nada republicanas entre o ministro e o banqueiro investigado por ele. E também Toffoli escolheu a dedo quem seriam os peritos no caso. Esses são apenas 5 dos inúmeros motivos que nos levam a pedir o impeachment de Dias Toffoli por suspeição. E não podemos deixar de falar do caso do ministro Alexandre de Moraes, cuja esposa mantinha um contrato de 129 milhões de reais
com o Banco Master e que também precisa ser devidamente investigada, e por isso requisitamos à CPMI do INSS a convocação da senhora Viviane Barsi de Moraes para que dê explicações. Antes de devolver a palavra aos senadores, eu gostaria de lembrar algumas das ações anteriores que nós, do Partido Novo, tivemos e que contaram também com apoiamento da oposição na Câmara e no Senado. Fizemos o requerimento de CPI do Banco Master no Senado, autoria do senador Girão, com assinatura da senadora Damares e mais de 40 senadores, não é isso? E que até agora não foi instalada pelo senhor Davi Alcolumbre. Pedimos também a suspeição do ministro Dias Toffoli, como já mencionei antes, ao Procurador-Geral da República. Autoria, senador Girão. Senador Magno Malta. E Magno Malta e senadora Damares. Sumariamente arquivado pelo senhor Paulo Gonet, e agora percebe-se... Não foi ainda. E agora percebe-se que precisa ser devidamente reconhecida essa suspeição. Pedidos de devolução das quebras de sigilo do Master à CPMI do INSS. Pedimos ao senhor ministro André Mendonça e rogamos aqui que faça essa devolução das quebras de sigilo à CPMI do INSS. Também representamos o senhor ministro Dias Toffoli na Procuradoria-Geral da República, assim como na Polícia Federal, nos dias 23 de janeiro e 26 de janeiro, respectivamente. O Brasil não pode mais continuar com tanto abuso e ilegalidade cometidos da Suprema Corte, que deveria ser a primeira a dar exemplo no que diz respeito à justiça. O que nós estamos vendo acontecer nesse país é a justiça a serviço daqueles que estão infringindo a lei e que estão impedindo que se investigue a infração à lei. Nós, como parlamentares do Congresso Nacional, exigimos do senhor Davi Alcolumbre que abra os processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e por esse motivo estamos dando andamento a um novo pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. É importante salientar que esse assunto é um assunto que transcende questão político-partidária. Você vê que o pedido de impeachment que a gente já deu entrada no dia 14 de janeiro de Toffoli, sobre esses episódios, até onde a gente sabia, tem assinatura de diversos parlamentares, senadores de partidos, muitos partidos. Então, todas essas revelações que a gente tem tentado pela CPI do crime organizado, convocar e quebrar sigilo da dona Viviane Barsi, com relação a esse contrato indecoroso, injustificável, de 129 milhões de reais. Também queremos saber o que é que Vorcaro estava fazendo com o Lula no Palácio do Planalto, junto com Mantega, junto com Galípolo. Tem requerimentos nossos para entender por que essa reunião fora da agenda oficial. Então tem muita coisa nebulosa que o brasileiro precisa tomar consciência e que a gente precisa buscar os responsáveis enquanto é tempo. Então, estamos aqui à disposição de vocês. O Tribunal de Contas também... Só duas manifestações rápidas antes da questão do Tribunal de Contas. Sobre o sigilo. A primeira, agradecer o papel da imprensa, reforçando o que disse a senadora Damares, também o senador Eduardo Girão, que tem trazido à luz todos esses dados e tem mantido justamente a fiscalização sobre as ações de Dias Toffoli que levaram agora a essa repercussão nacional e internacional. E, em segundo lugar, o papel da oposição no Congresso Nacional, que numa quinta-feira, véspera de carnaval, em que pese não haver sessão e muitos deputados estarem nas bases, mas também trabalhando, não deixa esta oposição de fazer e cumprir o seu papel no que diz respeito à fiscalização do poder. O Supremo Tribunal Federal precisa de freios, e esses freios precisam ser dados pelo Congresso Nacional. O TCU também decretou sigilo máximo. Nós estamos preocupados também com o que acontece no TCU, mas tivemos novas revelações, inclusive de eventuais chantagens feitas contra ministros do Tribunal de Contas, revelados por um senador da República. Isso tudo nos deixa muito preocupados, porque a gente vê que há, não apenas no Supremo Tribunal Federal, não apenas no Palácio do Planalto, não apenas no Congresso Nacional, mas em outras instâncias do poder,
potenciais aliados nesta verdadeira esculhambação que virou a nossa República. Isso. E é por isso que o Brasil precisa ser passado a limpo. Essa página vai precisar ser virada. Tem coisas que são feitas agora com a nossa ação, tem outras coisas que vão ser feitas nas eleições, e é importante que a população brasileira esteja muito consciente da situação que nós vivemos. Eu tenho duas perguntas. Qual é a diferença desse novo pedido de impeachment para os anteriores? Não seria mais efetivo tentar destravar os que os senhores já evitaram de fatos novos, né? E uma outra pergunta, em relação ao pedido que vão mandar para a PGR, é diferente do que o Jordi também mandou hoje? Porque ele também disse que vai entrar um novo pedido para afastar o ministro do caso. São duas iniciativas. Você me dá a oportunidade até de corrigir uma informação, ou melhor, reparar uma informação dada antes sobre a suspeição pedida do ministro Dias Toffoli ao Procurador-Geral da República. A suspeição que foi pedida e foi arquivada foi de autoria da deputada Adriana Ventura. O senador Eduardo Girão, junto com a senadora Damares e o senador Magno Malta, Isso. está aqui conosco também o deputado Coronel Crisóstomo agora, continua sob avaliação do Procurador-Geral da República. E aí reforço o papel importante da imprensa, porque infelizmente quando o Estado de Direito não funciona, é a pressão pública que faz muitas vezes as autoridades agir da forma como deveriam agir. E é por isso que um novo pedido de impeachment é importante. Existem vários, os crimes elencados nos pedidos anteriores continuam sendo crimes passíveis de punição e continuam muito bem documentados. Mas a cada fato novo, nós apresentaremos novos pedidos, aditaremos os pedidos anteriores, como também está sendo feito nesse caso, e nós faremos com o apoio da imprensa, que aqui está para nos ouvir, inclusive agradecemos pela oportunidade de estarem conosco nessa coletiva, daremos ainda mais luz a essas informações até que as autoridades, se não fizerem aquilo que devem fazer em virtude da lei, que o façam pela pressão da opinião pública e da população brasileira. Vocês tiveram acesso, né, a alguma dessas mensagens, desse conteúdo que ainda está sob sigilo, mas tem como o senhor adiantar algo do que está ali, do que chamou mais atenção de vocês, autoridades? Acho que é importante lembrar que o que está cautelar na presidência do Senado nesse momento não pode ser revelado. Não há essa possibilidade. Nós respeitamos a lei, nós respeitamos aquilo que é decidido. Então, nós estamos nessa situação em que quem respeita a lei se vê, inclusive, limitado na sua ação. Mas ainda assim nós preferimos manter a decência e o cumprimento à lei para poder cobrar melhor daqueles que desrespeitam e assim fazer com que o Brasil seja um país melhor, mesmo que não na velocidade que nós gostaríamos. E os senhores pretendem apresentar algum requerimento para convocar o Toffoli para comparecer no grupo de trabalho que está investigando o caso do Banco Master? Aí eu acho que vou deixar para a senadora responder, porque é do Senado da República. O grupo de trabalho tem um cronograma. Eu quero lembrar que o grupo de trabalho já esteve no TCU e o que o senador Renan falou ontem, o clima dentro do TCU é de horror, é de tensão. Um tribunal do porte do TCU ser chantageado. Agora é a hora de mostrar quem chantageou. O grupo de trabalho esteve ontem com o diretor-geral da Polícia Federal às 17 horas e às 18h30 com o ministro Fachin. E quero dizer para os senhores, o ministro Fachin, ele disse o que a gente queria ouvir. Ele quer transparência. Então aguardem. E o grupo de trabalho está discutindo internamente da necessidade de convocar nos próximos dias ou não o ministro Toffoli. Então, nós não vamos nos omitir. Gente, vejam só, o parlamento foi aguerrido. Uma CPMI do INSS, uma CPI do crime organizado que também está lá convocando a esposa do ministro Alexandre e um grupo de trabalho na CAI e os pedidos de impeachment paralelo. Os parlamentares estão sendo aguerridos. Que o Brasil tenha esperança. Nós não vamos nos silenciar. Só para complementar a pergunta dele rapidamente, sim, nós já temos um requerimento, eu mesmo dei entrada no requerimento para convocar o Toffoli e seus irmãos na CPI do crime organizado. Infelizmente, não teve sessão da CPI do crime organizado essa semana. Mas a gente vai insistir, principalmente porque o escândalo é tão grande, esse do Banco Master, que merece uma CPI própria. Claro que é importante o trabalho que é feito pelo grupo da CAI, mas não tenha dúvida que nós precisamos de instrumento de investigação que só uma comissão parlamentar de inquérito pode fazer.
né? Então, é o CPI ou CPMI, que até agora eu não entendi por que Davi Alcolumbre não instalou. Ele tem o dever, obrigação moral de instalar. Eu espero até que na quarta-feira de cinza, se for possível. Senadores, vocês estão falando em chantagem ao TCU. A gente entende que chantagem é porque quem está sendo chantageado também deve. O TCU está devendo alguma coisa? O que aconteceu para ser chantageado? Olha, é muito arriscado eu adiantar qualquer coisa, porque no grupo de trabalho nós estabelecemos que o senador Renan seria o porta-voz. Mas a reunião dele com o TCU mostrou que há um clima de tensão e que realmente houve chantagem. Aquele tribunal foi chantageado. Tudo isso será revelado. Gente, acabou o tempo de não se revelar nada. Agora é um tempo de se revelar tudo. Então, que as instituições venham com coragem e abram os sigilos de tudo, inclusive quem chantageou e quem está sendo chantageado. Sobre a questão do pedido de impeachment, são vários que estão na gaveta da presidência do Senado, mas nunca foram à frente. Qual a expectativa realística de que isso possa avançar? Lembrando que o presidente do Senado do Congresso Nacional indicou o nome do Fundo de Previdência do Amapá, que foi alvo de operação da Polícia Federal também. Então, de alguma forma, coloca ele na questão do Banco Master. Como pressioná-lo de alguma forma para que isso avance? Muito bem, muito boa a sua pergunta. É mais um motivo para o presidente da casa, que é do Amapá, que indicou, é um indicado dele, que teria colocado aí os 400 milhões de reais em letras mortas no Banco Master. É muito dinheiro de trabalhadores do governo. E o presidente Davi Alcolumbre, até para afastar qualquer tipo de suspeição, tem que colocar, no meu modo de entender, esse pedido de impeachment. A CPI é obrigação. Esse pedido de impeachment do ministro Toffoli ou do ministro Alexandre de Moraes, ou os dois, que eu acredito que tem esse caso, uma conexão forte, era o Davi Alcolumbre. A gente espera que ele faça isso. Não tem mais o que fazer o Senado, tá? O Senado não tem outro caminho. Se esse escândalo não mover o presidente da casa para agir, não vai ter mais nada para mover. Então, foi bom, e eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Eu vejo que a pressão da sociedade vai ser decisivo nisso tudo, porque os acordões parecem estar se movendo, ganhando tempo. Não é à toa que a gente teve cancelamento das sessões a semana passada e essa semana. Eu nunca vi isso, repito, né, há 7 anos. E eu acho que o grande problema que a gente está tendo são escritórios de advocacia, né, de familiares de ministros. Eu acho que essa é a raiz do problema, né, que advogando, e isso é muito perigoso para a República. É algo que pode até ser legal, porque eles decidiram ser legal, mas é completamente imoral e precisamos dar um basta nisso. Senador, só pedido de suspeição, né, que a PF solicitou o pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli, vocês também solicitaram isso, e está na mão do ministro Edson Fachin, presidente do STF, decidir se tira ou não Dias Toffoli da relatoria. Os senhores acreditam que pode sim, que ele pode sair da relatoria no caso, ainda agora, nessas próximas semanas, que o Edson Fachin o ministro pode decidir isso, já que está havendo pedidos de todos os lados? Olha, é indefensável. Eu acredito que já deveria ter saído. Quem sabe nós tenhamos um bom senso na República e saia hoje ainda. O dia não acabou, mas esses pedidos de suspeição da nossa parte nós estamos fazendo junto ao Paulo Gonet, que é o PGR, que infelizmente não tem, repetindo aqui o que o deputado Marcel falou, eles até hoje não responderam o nosso pedido de suspeição lá atrás, reforçado pelo Taiaiá, pelo resort, e agora nós vamos entrar com outro aditamento. Então, está na PGR, que precisa ter autonomia, precisa ter independência e não parecer um puxadinho de outros poderes e de gabinete de ministro. Não pode sair essa decisão ainda hoje, né? O ministro Edson Fachin, porque a Polícia Federal solicitou diretamente ao ministro Edson Fachin. Então ele pode decidir ainda hoje. Eu espero que através dele ou através do Gonet
A sociedade precisa de uma resposta e merece essa resposta. Senador, sobre a questão de CPI, há uma história de que se recorreu ao Supremo para instalar a CPI quando ela tem objeto definido. Foi assim na CPI da Covid na época, porque não se instalaria, mas o Supremo determinou que isso deveria acontecer. Há alguma expectativa de entrar no Supremo para que a tem que ter CPI sessão do seja Congresso instalada? Nacional, que não teve ainda. Boa. Respondendo objetivamente, não há necessidade de entrar no Supremo Tribunal Federal enquanto não houver uma sessão do Congresso Nacional em que não seja lida a abertura de uma CPMI. Então, no caso da CPMI, estamos na pendência de realização de uma sessão do Congresso Nacional, que precisa ser convocado pelo senador Davi Alcolumbre, para que ele leia e aí instale. Se ele não ler o pedido de CPMI quando convocado e aberta uma sessão do Congresso, aí há direito de judicialização. O mesmo com a CPI no caso do Senado da República, que depende, foi protocolado no recesso, não foi, senador Girão, ou logo antes do recesso, depende da realização de uma sessão que até agora também não aconteceu, para que ela possa ser instalada. No caso da Câmara dos Deputados, nós temos 5 CPIs já prontas, só que não envolve o Banco Master, mas uma delas, inclusive, é de minha autoria, para tratar da questão do Supremo Tribunal Federal, a CPI do abuso de autoridade. E estamos fazendo essa cobrança para que o deputado Hugo Mota instale, porque agora chegou na vez dela ser instalada e ele não tem nenhum óbice para que isso possa ser concluído assim que ele chegue e a gente possa fazer também os trabalhos na Câmara numa CPI de abuso de autoridade.